Olá, boa noite. Boa noite. Papa Francisco promulga documento que apresenta reformas na Cúria Romana. O documento estava sendo elaborado desde o início do pontificado de Francisco. No Brasil, bispos e sacerdotes se unem ao Papa para o ato de consagração de Rússia e Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria. Governo federal zera imposto sobre etanol e alguns produtos alimentícios. Ação para facilitar a vida de inadimplentes. Bancos promovem mutirão para renegociar dívidas com grandes descontos. No Dia Mundial da Água, estudo revela que 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável. Em Minas Gerais, projeto oferece às famílias oportunidade para produzir alimentos e gerar renda. De Roma, nossa equipe mostra detalhes da espiritualidade na Basílica de São Pedro. O Papa Francisco promulgou um documento que apresenta diversas reformas para a Cúria Romana e que estavam sendo elaborados desde o início de seu pontificado. Hoje, numa coletiva de imprensa, foram apresentadas novas diretrizes para a igreja. Intitulada Predicate Evangelium, a nova Constituição Apostólica foi assinada pelo Papa Francisco na solenidade de São José. Ela é fruto de um trabalho de reforma iniciado nas congregações gerais antes do conclave de 2013 e continuado pelo Conselho dos Cardeais, o chamado C9, criado pelo próprio Papa Francisco. Composta por 11 capítulos e 250 artigos, a Constituição Apostólica, que tem como título em português Proclamar o Evangelho, é um documento pontifício que trata de assuntos de grande importância sobre a Cúria Romana e seu serviço à Igreja e ao mundo. Elaborada segundo direcionamentos pós-conciliares e de acordo com as necessidades dos tempos atuais, as novas indicações do Papa Francisco entrarão em vigor no dia 5 de junho, solenidade de Pentecostes, e substituirá a Constituição Apostólica Pastor Bônus, promulgada por João Paulo II em 1988. O novo documento foi apresentado na coletiva com os jornalistas, que traz como ponto de partida o chamado da Igreja à missão, pautada no testemunho, palavras e obras, traduzidas principalmente nas atitudes concretas do Papa Francisco ao longo do seu pontificado. O cardeal Marcello Semeraro, que durante muito tempo foi secretário do Conselho Cardinalício, que colaborou com o Papa na elaboração da Constituição Apostólica, afirmou que o documento traz em si características reformadoras, que através da ótica do Evangelho ensina que essa é a essência da Igreja, sempre reformada, e que vê os membros da Cúria como discípulos missionários a serviço do povo de Deus, e completou: a reforma é muito mais do que qualquer mudança estrutural. Innanzitutto una riforma della propria vita. Dom Semeraro sublinhou que dentre os critérios orientadores da reforma proposta por Francisco estão a pastoralidade, missão, modernidade, sobriedade, profissionalismo, sinodalidade e catolicidade, e que cada princípio faz referência à conversão missionária da Igreja e ao seu ministério de comunhão, ligadas à espiritualidade e ao serviço ao povo de Deus e à humanidade inteira. Questo vale per tutta la Chiesa. O bispo Marco Melino, atual secretário do Conselho dos Cardeais, que colaborou na redação do documento, destacou as mudanças mais significativas da reforma, entre elas a criação do Dicastério para a Evangelização, presidido diretamente pelo Papa, resultado da fusão da Congregação para a Evangelização dos Povos e do Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização. Outra inovação é o Dicastério para o Serviço da Caridade, uma expressão especial da misericórdia, que a partir da opção pelos pobres, vulneráveis e excluídos, exerce em qualquer parte do mundo o trabalho de assistência e ajuda para eles em nome do Romano Pontífice. A proteção aos menores e àqueles que sofreram abusos também foi incluída entre os artigos, e a comissão encarregada deste serviço passará a fazer parte do Dicastério para a Doutrina da Fé, continuando a operar com suas próprias normas, tendo seu próprio presidente e secretário. Segundo Molini, tornou-se necessário reduzir o número de dicastérios, unindo aqueles cujo propósito era muito semelhante ou complementar, e racionalizar suas funções com o objetivo de evitar a sobreposição de competências e tornar o trabalho mais eficaz. La riforma delle strutture
Padre Guirlanda, canonista, destacou em sua abordagem a ampliação do papel dos leigos nos setores da Santa Sé e afirmou que o poder do governo na Igreja não vem do sacramento da ordem, mas da missão canônica, recebida do Papa ao conferir o cargo. E com base neste princípio, a nova Constituição Apostólica permite a atribuição de altos cargos na Cúria Romana também a leigos e leigas. O sacerdote jesuíta enfatizou ainda que a disciplina da duração das nomeações também muda. O mandato dos clérigos e religiosos em serviço na Cúria Romana será de 5 anos e renovável somente uma vez. Após o tempo estabelecido, eles deverão retornar às suas dioceses ou comunidades. Guirlanda anunciou que algumas mudanças acontecerão também nos setores do Vaticano e ressaltou que o exemplo de vida precisa ser uma referência, como faz o Papa Francisco, pois tudo precisa nascer através do relacionamento com Deus, para então se tornar um serviço ao povo. Al servizio di tutto il popolo di Dio. O contato agora é com Rodrigo Luiz, em São Paulo, e o assunto é sobre um grande ato de unidade pela paz no mundo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Arana Iris. Estamos unidos em oração por essa triste situação da guerra e numa atitude de fé, a Rússia e a Ucrânia vão ser consagradas ao Imaculado Coração de Maria em 25 de março, a pedido do Papa Francisco. Em Belém do Pará, a Arquidiocese está unida a esse ato de consagração. O arcebispo Dom Alberto Taveira comenta a inspiração da proposta. Como o pedido de Nossa Senhora foi feito através da irmã Lúcia, uma das videntes de Fátima, nós centralizaremos as nossas orações e as nossas atividades no dia 25 na paróquia de Nossa Senhora de Fátima, aqui em Belém. Além disso, todas as paróquias estão programando momentos de adoração, oração do rosário, celebrações eucarísticas e a consagração da Rússia, unidos todos nós ao Papa, especialmente de 13 às 14 horas da próxima sexta-feira. Nós estamos muito unidos, desejamos que a Canção Nova, como tem feito em tantas ocasiões, ajude a divulgar esse apelo do Papa para que o Brasil inteiro se una e rezemos, porque o Papa disse, o jejum e a oração são as duas armas mais fortes contra as ações do demônio. O demônio que inspira todas as guerras. E o Papa disse, na guerra ninguém sai vitorioso, todos perdem. A gente muda agora de assunto. Hoje é Dia Mundial da Água, mas, infelizmente, milhões de brasileiros ainda não têm acesso à água potável. É o que revela um estudo divulgado hoje. Outro problema é a carência de coleta de esgoto, que atinge metade dos brasileiros. Fonte de vida e um bem comum. Para beber, para as necessidades essenciais do dia a dia, para a existência da vida no planeta. Uma riqueza que poucos têm. Né? De beber uma água fresquinha direto do filtro. Água limpa, cristalina, que já passou por tratamento e disponível dentro de casa. Mas, infelizmente, esse bem tão precioso falta na casa de 35 milhões de brasileiros. E o Brasil firmou um compromisso de universalizar o acesso à água em 99% e a coleta e tratamento de esgoto em 90% até 2033. É o que está previsto no Marco Legal do Saneamento Básico, sancionado em 2020. Pelo relatório divulgado hoje pelo Instituto Trata Brasil, com indicadores de 100 cidades brasileiras, 84% dos brasileiros têm acesso à água tratada e pouco mais da metade à coleta de esgoto. Você tem aí indicadores que no Brasil como um todo, eles mostram que existe ainda uma lacuna importante nessa infraestrutura que é tão importante para as pessoas. Entre as cidades em que a população tem 100% de acesso à água tratada estão o Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, Campo Grande e São Bernardo do Campo. Já nas cidades de Rio Branco, Santarém, Macapá, Ananindeua e Porto Velho, quase metade da população não tem água potável. Entre os municípios observados no relatório, apenas 2 têm 100% de coleta de esgoto: Piracicaba e Bauru. Os piores indicadores de saneamento foram registrados em Porto Velho, Macapá, Manaus e Belém. A cada 100 litros de água, 30 são desperdiçados. Nas cidades que historicamente não investem em saneamento, o desperdício chega a 51%.
segundo pesquisadores do Instituto Trata Brasil. Nesse ritmo atual de 13 bilhões de investimento ao ano, isso é insuficiente para chegar na meta aí de 2033. Você tem estudos que falam em cerca de 50 bilhões ao ano, esse número varia um pouco, mas certamente você vai ter que pelo menos triplicar esse patamar de investimentos. Até daqui a pouco com informações sobre o combustível, que está pesando bastante no nosso bolso. Yara. Um assunto importante para o planejamento familiar. Obrigada, Rodrigo. Até daqui a pouco. Vamos falar agora da previsão do tempo, pois os primeiros dias do outono registraram instabilidade em todas as regiões. Acompanhe. O alerta de temporais permanece sobre essas áreas em vermelho no mapa, onde estão o Amazonas, Acre, Rondônia, também Roraima, Pará, Amapá, Mato Grosso, este trecho do Mato Grosso do Sul, Goiás, Maranhão, Piauí, Ceará e o centro-norte de Minas Gerais. No sul, há risco de tempestade sobre os 3 estados. Nas demais áreas, sol e pancadas de chuva. O tempo começa a melhorar no sudeste. E São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro terão dia ensolarado. No centro-oeste, o sol deixa o tempo mais quente sobre o leste do Mato Grosso do Sul e em grande parte de Goiás e por todo o Distrito Federal, com máxima de 29 graus em Brasília, 33 graus em Goiânia e 32 graus em Campo Grande. Reinaldo. Vamos agora a Brasília com Ronaldo da Silva, que traz informações sobre uma campanha que identifica pessoas internadas ou em abrigos. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Reinaldo, e boa noite a todos no Brasil inteiro. A resposta é sim. Pessoas não identificadas que estão internadas em hospitais ou abrigadas em clínicas vão ter a oportunidade de serem localizadas por familiares por meio da campanha nacional de coleta de DNA de pessoas vivas sem identificação. A ação coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública com as secretarias estaduais foi lançada nesta semana. De acordo com a pasta, em ambientes de internação ou de acolhimento, equipes administrativas de hospitais e de instituições do Sistema Único de Assistência Social deverão entrar em contato com as perícias de sua cidade em pontos de coleta, que podem ser consultados no portal da campanha. E depois de todo esse processo, os profissionais de segurança pública se deslocam até as unidades de saúde para a coleta de material genético. A campanha segue até agosto deste ano. Segundo o Ministério da Justiça, a coleta é feita de forma voluntária, por meio de assinatura de um termo de consentimento por profissionais dos órgãos de perícia oficial, dos entes federativos e Distrito Federal. A iniciativa é um desdobramento da campanha nacional de coleta de DNA e de familiares de pessoas desaparecidas, lançada em junho de 2021. Na primeira fase da ação, mais de 2.500 pessoas doaram materiais genéticos. De acordo com o governo federal, cerca de 80 mil pessoas desaparecem a cada ano no Brasil. É uma busca realmente ativa e é começar a trabalhar de uma forma séria para a gente poder entregar esses resultados o mais rápido possível e trazer de volta a esperança. O governo federal lançou hoje em Tocantins o programa DNA Brasil Talentos, com o objetivo de incentivar crianças e adolescentes para a prática do esporte e a formação profissional. A repórter Aline Menezes tem mais informações. O projeto quer atender mais de 46 mil alunos da rede pública, de 7 a 17 anos de idade. 235 escolas serão beneficiadas. O programa DNA do Brasil é do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em parceria com o Instituto para Desenvolvimento de Crianças e Adolescentes pela Cultura e Esporte, e quer identificar jovens com a vocação para o esporte. O lançamento foi nesta terça-feira em um cartódromo em Porto Nacional, no estado de Tocantins. A expectativa é que a iniciativa seja uma referência em todo o país, envolvendo inclusão social e formação de atletas, além do enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes. O programa vai ajudar também na criação de infraestrutura esportiva e na implementação do sistema de gestão em centros esportivos. De Brasília, Aline Menezes para o Canção Nova Notícias.
E os governadores dos estados e do Distrito Federal se reuniram na manhã de hoje para debater, entre outros assuntos, medidas para conter a alta nos preços dos combustíveis. Eles defendem a criação de um fundo de estabilização. O encontro foi no Palácio do Buriti, sede do governo do Distrito Federal. 24 governadores participaram de forma virtual e presencial. O principal tema foi a mudança na alíquota do ICMS. A lei cria uma cobrança única do imposto e pode provocar perda de arrecadação dos estados e do Distrito Federal. Não é o ICMS o responsável pelo aumento dos combustíveis. Na prática, o que sustentamos é que o país, que é autossuficiente na produção de petróleo, precisa ter uma política de ampliação de refino. Para tentar amenizar o preço dos combustíveis, o governo federal zerou o imposto de importação do etanol. A alteração vale até dezembro e reduz o valor do combustível em cerca de 20 centavos. Na reunião, os governadores decidiram entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra a alteração na forma de cobrança do ICMS. Para evitar um aumento no preço dos combustíveis, estados e o Distrito Federal decidiram permitir a prorrogação do congelamento do imposto por mais 90 dias. O coordenador do Fórum de Governadores, Wellington Dias, governador do Piauí, pediu mais diálogo entre os entes federados. Aqui se trata de evitar um desequilíbrio na federação. Aqui se trata de uma ação que evita prejuízos para áreas como a educação. A gente vai continuar com este assunto dos combustíveis, agora direto de São Paulo, com o Rodrigo Luiz. Eu desejo a todos uma boa noite e até amanhã. Rodrigo, é com você. Boa noite, Ronaldo da Silva. Olha, abastecer está cada vez mais caro. Hoje, a companhia aérea Latam anunciou o cancelamento de 21 voos por conta do alto preço dos combustíveis e aumento de até 30% no valor das passagens. Para caminhoneiros e motoristas, a situação também está complicada. Por isso, o governo federal anunciou medidas para conter esses preços. Veja na reportagem. Diante do aumento dos combustíveis no Brasil, o governo federal anunciou na segunda-feira que até o final do ano vai reduzir a zero o imposto sobre importação do etanol. Hoje, essa taxa está em 18%. Isentar esse valor pode significar uma economia de 20 centavos no valor do litro do combustível. Mas nem todos os economistas acreditam nesta redução. Isso também não afeta diretamente ainda o preço do combustível, porque você tem 80%, até chega a 85% de toda a produção é nacional, né? Existe uma questão de ponderação aí, que pode não ser esses 20 centavos. Outra tentativa do governo federal para tentar reduzir o valor dos combustíveis é criar uma taxa única do ICMS para todos os estados do Brasil. Porém, os especialistas dizem que isso pode não funcionar. É que a taxa seria de 15% para todos os estados, mas alguns estados, como São Paulo, já cobram uma taxa inferior a esta. O maior problema é chegar em um denominador onde essas arrecadações elas não sejam tão impactadas dentro dos estados, porque a gente sabe que quando se trata de ICMS, é o imposto que custeia saúde e educação dos estados. Especialistas acreditam que a melhor forma de controlar esses preços seria investir no incentivo da produção nacional e também na fiscalização dos preços dos postos. Uma das alternativas de baratear esse combustível seria a alternativa como era feita antes, 100% aqui no Brasil. E somos os maiores produtores de cana-de-açúcar do planeta. Ora, né, fazemos álcool limpo, né? Ou seja, deveria incentivar essas indústrias para que elas produzissem álcool de melhor qualidade e um preço menor. Eu sou favorável a medidas mais efetivas e duradouras. A gente volta daqui a pouco mostrando o treino da Seleção Brasileira de Futebol. Até já, Reinaldo. Produzir alimentos e gerar renda, além de ampliar espaços verdes e os cuidados com o meio ambiente. Em Belo Horizonte, um projeto caminha nesta direção e cria possibilidades que fazem a diferença na vida das pessoas. Eu planto mandioca, planto araruta, banana, quiabo. Agora foi a época do milho, nós já plantamos milho, já colhemos.
Toda essa produção de Dona Maria é feita nessa área de cerca de 500 metros e começou há 3 anos. O que é produzido por ela aqui tem vários destinos. Para comprar é mais difícil, então para plantar é mais fácil, que você planta, você mesmo vai colher. E também dou muito também para os amigos, né, vendo. Poucos minutos caminhando por aqui são o suficiente para a gente achar que está em alguma cidade do interior. Isso por causa da diversidade de plantações, da temperatura amena, do barulho dos animais. Mas basta olhar para o entorno para perceber que, na verdade, esse paraíso ambiental está dentro de Belo Horizonte. Esse ambiente é chamado de agrofloresta urbana. Atualmente, são 9 deste tipo na capital mineira. As agroflorestas urbanas, elas são áreas de proteção ambiental e áreas de produção de alimentos. Um espaço que a comunidade pode, ao mesmo tempo que ela protege, ela usa. Esta tem cerca de 9.000 metros quadrados e reúne diversos moradores do bairro. Cada um tem um pedaço para plantar o que quiser. Quando a gente vê de fora, a gente acha até que está um pouco bagunçado, um pouco sujo, mas essa é justamente a ideia da agrofloresta, né? A gente otimizar os espaços, trazendo diferentes espécies para que a gente tenha tanto diversidade da produção, quanto uma diversidade de uso do solo. Seu José Ângelo tem mais de 25 tipos de espécies diferentes plantadas em sua área. Uma variedade muito grande, que nos dá condições de ter uma alimentação saudável e ainda vender alimentos saudáveis para a comunidade. Foi seu José o responsável por reunir a comunidade do bairro em torno da horta. É que antes dela, ele sempre se preocupou com a preservação do parque, do qual hoje a horta faz parte e sempre sofria com incêndios. Preocupação que a cada dia rende novos frutos, na terra e no ambiente à sua volta. Nós dependemos do meio ambiente saudável, né, com saúde, para a gente também ter saúde. Com a alta da taxa de juros nos primeiros meses de 2022, o número de inadimplentes voltou a crescer. Com isso, diversas entidades e empresas realizam um mutirão para renegociar dívidas. Alguns casos possuem até 99% de desconto. Renegociar uma dívida em atraso pagando menos da metade do valor cobrado é um bom acordo. Para isso foi criado o Mutirão Nacional de Renegociação de Dívidas, para ajudar as pessoas a quitarem dívidas em atraso. Tem que ser uma dívida com banco ou financeira, a dívida tem que ser em nome de pessoa física e não pode ter um bem como garantia da dívida, ou seja, não pode ser financiamento de carro, de imóveis. E é bom ficar de olhos bem abertos, pois diversos golpes estão sendo aplicados em nome de empresas que renegociam dívidas. De gente que acaba mandando e-mail, SMS, até no WhatsApp, boletos, e a pessoa paga, depois vê que o beneficiário do pagamento é uma outra pessoa que não é o banco, não é a instituição. A renegociação deve ser feita no próprio banco do devedor. Qualquer dúvida, a orientação é procurar o PROCON da sua cidade ou entrar no site consumidor.gov.br. Outra ação para facilitar a renegociação de dívidas é o Feirão Limpa Nome promovido pela Serasa. Com quase 65 milhões de brasileiros inadimplentes, a empresa espera renegociar 33 milhões de dívidas, com até 99% de desconto. E a negociação leva em média 3 minutos. Ele consegue fazer uma simulação se para ele é interessante pagar à vista ou se ele quer pagar parcelado, e ele consegue na hora fazer essa negociação. A Serasa espera poder quitar 20 milhões de dívidas por até R$ 100, com os descontos oferecidos. Para saber como consultar e resolver as dívidas, basta o consumidor acessar o site feirãolimpanome.com.br ou baixar o aplicativo da Serasa. Outra opção é através das agências dos Correios, onde ele vai conseguir avaliar exatamente como quem consegue ver pela internet quais são as dívidas disponíveis e pedir a sua negociação. As ações de renegociação de dívidas vão até 31 de março. Vamos retornar a São Paulo porque Rodrigo Luiz traz informação sobre futebol. Rodrigo. Yara, estamos de volta agora para falar de esporte. A seleção brasileira de futebol iniciou a preparação para as 2 últimas rodadas das eliminatórias da Copa do Mundo.
Na quinta-feira, o Brasil enfrenta o Chile no estádio do Maracanã, às 8h30 da noite. E na próxima terça-feira, a Bolívia em La Paz, no mesmo horário. Hoje, no período da tarde, na Granja Comari, em Teresópolis, o técnico Tite comandou o segundo treino. Os jogadores começaram a se apresentar na segunda-feira, quando teve a primeira atividade com o elenco reduzido. O grupo fica completo amanhã, com a apresentação do goleiro Everson do Atlético Mineiro. O Brasil ainda enfrenta a Argentina pelas eliminatórias. A partida em São Paulo foi suspensa pela Anvisa e pela Polícia Federal e ainda não tem horário e data para acontecer. Flávio Rogério, de São Paulo, para o Canção Nova Notícias. Obrigado, Flávio. Desejo a todos uma boa noite e amanhã logo cedo tem informação direto de São Paulo, logo após o programa Sorrindo para a Vida. Boa noite, Reinaldo e Yara. A comunidade católica Mar Adentro viu seu fundador ser ordenado sacerdote no último domingo, um dia após sua ordenação diaconal. Antônio Dilben está em recuperação após ter contraído Covid-19 e sofre com as sequelas da doença. A dispensa canônica de 6 meses entre uma ordenação e outra só foi possível com autorização especial do Papa Francisco. A liturgia foi celebrada pelo cardeal Orani João Tempesta, arcebispo metropolitano do Rio de Janeiro. Com as bênçãos de Deus, ele se tornou sacerdote, 32 anos depois de atender a um chamado. Queres, pois, desempenhar sempre a missão de sacerdote no grau de presbítero, como fiel colaborador da ordem episcopal, sob a direção do Espírito Santo? Quero. A comunidade Mar Adentro nasceu no ano de 1990, em Resende, dentro da Academia Militar das Agulhas Negras, onde o nosso fundador Antônio Dilben foi convidado, na época, pelo capelão militar, para fazer uma evangelização com os cadetes e também com os militares. História que não precisa de adjetivos ou elogios, pois sua força está em sua essência, onde fé, esperança, entrega andam juntas, onde o maior milagre é viver um dia após o outro. Na verdade, ele já nasceu prematuro, ele foi batizado e crismado no mesmo dia porque pensava que ele não ia sobreviver. Quando ele tinha os seus 20 anos, sofreu um grave acidente, e a partir desse acidente a sua saúde só complicou. O desejo de Antônio Dilben Rabelo Fleming, fundador e moderador geral da comunidade Mar Adentro, de se tornar um sacerdote, sempre se manteve vivo, mas a caminhada precisava de ajuda. Mesmo estando perto dos sucessores de Pedro, era preciso algo mais, um sim excepcional. E essa autorização da Santa Sé só acontece em casos especiais, mas principalmente para vidas que são um verdadeiro milagre de Deus. São muitos anos também que ele está no discernimento e nós temos, muitas vezes, o Papa tem autorizado ordenações até mesmo na cama do hospital. Isso acontece pelo mundo afora, e isso é uma coisa que o Papa pode autorizar e é só com autorização dele. Mesmo que o pedido tenha sido feito com fé, a resposta pegou a todos de surpresa. Trouxe alegria, expressada nos abraços e cumprimentos ao novo pastor da igreja. Para nossa surpresa, a Santa Sé, ela não só autorizou que a ordenação fosse feita em menos tempo, como determinou a data. Então ela falou que no dia 19 de março, dia de São José, o dia deveria se tornar diácono, e dia 20 de março ele deveria ser ordenado presbítero. A construção de um mundo melhor passa pela ação de pessoas que se unem pelo bem comum. É tempo de vivenciar a fé com mais força e multiplicar o bem. A Canção Nova é mantida pela ajuda generosa de pessoas que contribuem com a evangelização. Estamos com 66% na campanha desse mês. Associe-se e faça a diferença. Acesse clube.cançãonova.com e faça sua doação. Obrigada por sua generosa contribuição. Olha, quando falamos sobre Roma, Vaticano ou mesmo do Papa, uma imagem vem logo à nossa mente. A Basílica de São Pedro, lugar fascinante em que a beleza interage com a espiritualidade cristã e nos leva para o coração da igreja.
Vamos então conhecer os principais símbolos e como é a vida de oração neste local. A primeira reportagem é de Lísia Costa e Leonardo Vieira. Do início da Via da Conciliação, rua que nos leva ao Estado do Vaticano, o olhar é atraído pela grandeza da Basílica de São Pedro. A cúpula parece se destacar mais que tudo, mas ao nos aproximarmos, nossos olhos logo reconhecem um outro ponto: a Praça de São Pedro, com as colunas que parecem nos dar as boas-vindas. Frei Aniello, que é pároco da Basílica de São Pedro, nos explicou que tudo foi feito para receber os peregrinos de várias partes do mundo. Toda a arquitetura que vedete qui parla ed è funzionale. Toda a arquitetura que vocês veem aqui nos fala e é funcional para a acolhida dos peregrinos. Também tantas ruas de Roma foram construídas com este objetivo. A partir de Sisto VI, ela tomou a dimensão de uma cidade santa e em vista daquilo que o peregrino deveria viver, a procissão até o túmulo de Pedro. E é claro, o projeto mais recente ligado à Basílica é a Colunata de Bernini, que dá esse sentido de abraço a todos os que chegam aqui. E ajuda também a entrar num grande espaço, mas acolhedor e seguro. Aqui somos acolhidos por uma coroa de santos e sobre a fachada pelo próprio Cristo Jesus e seus apóstolos. A acolhida é manifestada também pela presença discreta de Maria. Se ci fate caso, é interessante que manca qualcuno. Se prestarmos atenção, veremos que na fachada está faltando alguém e é Maria. Mas, na verdade, não falta. Primeiro, o que representa a acolhida de Nossa Senhora é a própria Basílica, onde a presença da Mãe de Jesus é constante. E João Paulo II, intuindo essa ausência de Maria na parte externa da Basílica, pediu que fizessem um mosaico da imagem da Mãe da Igreja no muro do Palácio Apostólico. Dessa parte externa, acolhedora, sentimos já o convite de entrar na Basílica de São Pedro. Ela é o maior templo católico do mundo e foi construída sobre o túmulo do apóstolo Pedro. A primeira construção terminou no ano de 329, a pedido do imperador Constantino, já que os cristãos iam em grande quantidade visitar o túmulo do apóstolo. Em 1506, o Papa Júlio II deu início à construção da nova basílica, essa que vemos hoje. Foi mais de um século de trabalhos. E se daqui de fora a gente já suspira diante de tanta beleza, lá dentro somos tomados pelo esplendor. É sem dúvidas impactante atravessar a porta e se deparar com tanta perfeição. Mas tudo aqui foi edificado para favorecer uma experiência de encontro com a fé. Toda a arquitetura e toda a arte da Basílica. Toda a arquitetura e arte da Basílica é destinada a fazer com que os peregrinos compreendam a sua dignidade de cristão e se abram à relação com Deus e com os outros. Para entrar aqui não é imposto nenhum limite de condição social, cor de pele, nação de onde vem, língua ou cultura. Qualquer um que vem aqui deve se sentir membro da família de Deus. Este é o coração pulsante da igreja e onde todos se reconhecem um. E não é uma glória passada que se tornou hoje um museu, mas sim uma mensagem viva, palpitante, a qual tantos artistas dedicaram a própria profissionalidade, porque a arte comunica este mistério. E desejo que tantos peregrinos que vêm possam se sentir não pequenos diante de tanta beleza, mas, através dessa beleza, possam se sentir parte da igreja. Bonito, gostou, Yara? Muito. Nós teremos outras reportagens sobre o Vaticano. E assim encerramos a edição de hoje do Canção Nova Notícias. Reveja as reportagens no site noticias.cançãonova.com. Daqui a pouco, às 8 horas, assista ao programa Pra Ser Feliz com o padre Adriano Zandoná. Às 9h30 tem Gente de Fé e às 10h30 PHN. Uma ótima noite a você. Boa noite e até amanhã. Paz.